Fala galera do YouTube, tudo certinho, tudo tranquilo? Em especial aí o pessoal da terceira série da tarde. Espero que estejam todos bem, que vocês estejam aí em casa, se guardando, né, se resguardando dessa pandemia que nós estamos passando, estamos vivenciando. Mas nós estamos aqui, né, fazendo as aulas para que vocês possam estar aí na sua casa, não parando de estudar, tá certo? E aí só lembrando que vocês são privilegiados, porque vocês são os chamados nativos digitais. Para quem não conhece, né, os nativos digitais são aquelas pessoas que nasceram já na era da informática. E aí aquela pessoa que está vendo Facebook, está vendo, está escutando música, está assistindo televisão e ainda está almoçando ao mesmo tempo, né? Aquele pessoal multifuncional, que está todo o tempo ligado, tá certo? E falando um detalhe, uma curiosidade para vocês, na verdade, que vocês possam ter na mente de vocês o seguinte, que nós também temos algumas informações que vocês às vezes não têm. Por exemplo, vocês já sabem por que esse coronavírus ficou conhecido como Covid-19? Porque ele foi sintetizado em Covid-19? Porque o CO vem justamente de corona, o V de vírus e o D de doença. Como foi ano passado que foi registrado? 19, ok? 2019. Então, Covid-19, tá vendo? Geografia também é biologia, é a interdisciplinaridade aí atuando, não é verdade? Então, hoje a gente vai falar sobre fusos horários. Aí tu vai dizer assim, o que tem a ver Covid com fuso horário? E eu digo para vocês, nada. Não, galera, brincadeira, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque onde foi que surgiu esse vírus? Na China, mais exatamente na cidade de Wuhan, tá certo? E aí, se vocês forem perceber, o seguinte, o mesmo horário que nós temos no Brasil, o horário de Brasília, é o mesmo horário de Wuhan, na China? Claro que não. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? Qual é a diferença horária, por exemplo, do Brasil em relação à China, ou do horário de Brasília ao horário de Wuhan? Vocês sabem? Não? A gente vai aprender hoje, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Primeiramente, né, uma saudação aí aos terraplanistas, ok? Ou terraplanistas, né, como queiram, da terceira série. Galera, hoje você vai ter que se render a mim, tá? A Terra ela é redonda. Caso não, a gente não estaria estudando agora fusos horários, tá certo? Então vamos lá. Vejam só comigo que o seguinte, eu trouxe para vocês esse tema, né? E a gente tem algumas considerações, claro, para a gente poder estudar fusos horários. Vejam só, considerando o movimento de rotação da Terra, Terra redonda. Movimento de rotação da Terra de oeste para leste e também considerando o formato da Terra arredondado, ok? A gente trabalha a questão dos fusos horários. Então, nós temos o seguinte, pode-se afirmar que o Sol não ilumina de maneira igual e simultaneamente o planeta, ok? Então, nós vamos ter, como a gente trabalhou no primeiro bimestre, lembra lá? No primeiro bimestre, nós vimos que o Sol lhe irradia parte da Terra. Uma face é voltada para o Sol, essa face é chamada de dia, enquanto que a outra não está recebendo luz solar e é chamada de noite. A gente vai já ver através de uma animação. Sempre para leste será mais tarde e, consequentemente, para oeste será mais cedo, ok? Então vejam só, através dessa animação você pode confirmar isso que eu estou te falando, ok? Então vejam só, movimento da Terra, rotação, movimento que a Terra faz, que ela gira em torno do seu próprio eixo, enquanto ela vai girando, o Sol vai iluminando, né, a face da Terra, ok? Então nós temos aqui fusos horários diferentes, por quê? Eu tenho aqui dia e aqui eu tenho noite, é o mesmo horário? Não, não é o mesmo horário, então a gente precisa entender como é que isso funciona, beleza? E aí nós vamos ter aqui o seguinte, vamos pegar então a origem do estudo de fusos horários, tá certo? Vejam só, a partir do advento do telégrafo, as comunicações mais rápidas determinaram a necessidade de se estabelecer um padrão mundial para as horas, porque como era feito antes do telégrafo, né, das comunicações mais rápidas, como é que era feita a determinação das horas? Vejam só, cada localidade fazia a sua medição das horas. Como é que eles faziam a medição? Para ajeitar o relógio, por exemplo. Eles esperavam dar meio-dia
quando o sol estava a pino, meio-dia, beleza, vamos todo mundo ajeitar as horas, tranquilo, né? Só que cada um fazia do seu tipo, não tinha uma padronização. Aí eu fico imaginando o seguinte, quando surgiu o telégrafo, né? Quando surgiu o telégrafo, as pessoas começaram a se comunicar com distâncias cada vez maiores. E aí eu fiquei imaginando o seguinte, se a pessoa, uma pessoa ligando para outra, né, digamos, aqui no Brasil, você está ligando do Brasil às 17 horas, ligou para uma pessoa lá em Wuhan, a diferença horária entre Brasília e Wuhan, de 11 horas. Então, se aqui são 17 horas, lá em Wuhan, são que horas? 4 da manhã. Aí você ligou aqui, não, 17 horas está cedo, então eu vou ligar para uma camarada lá em Wuhan, né, para ver como é que ele está em relação ao Covid. Galera, entre aspas, tá? Dá uma imaginada aí. Então, vejam só, ligou para o camarada lá, só que lá é 4 horas da manhã, galera, 4 horas da manhã é o sono da pesada, né? Imagina só o teu telefone tocando às 4 horas da manhã, eu imagino o cara indo atender o telefone dessa maneira, né? Só pode ser, já pensou 4 horas da manhã, no melhor do sono, vai atender o telefone com todo aquele poder do ódio, tá certo? E aí tem um detalhe, vejam só, que interessante. Em 1884, para acabar com essa situação, não deixar as pessoas nervosinhas, foi realizada em Washington uma conferência internacional do primeiro meridiano, na qual ficou estabelecido que um sistema mundial de medição do tempo pelos fusos horários. Então, ia haver uma padronização em relação a esses fusos horários aí, que todos pudessem fazer essa sua... ajeitar o seu relógio de uma maneira padronizada, ok? Convencionou-se, então, dividir a Terra em 24 meridianos de 15 graus de longitude. Então, nós vamos ter essa padronização vai trazer o quê? Um grande benefício. Então, palmas para essa conferência, que fez com que, no sentido inicial, quem é que vai ser o referencial? Meridiano de Greenwich, longitude 0 grau, ok? Então, nós vamos ter 24 meridianos, 15 graus de longitude cada, e quem vai ser o inicial vai ser meridiano de Greenwich, beleza? E aí, então, a gente parte para justamente ver essa questão desse cálculo, né? Como é que foi feito isso daí? Vejam só, nós temos aqui o planeta Terra, são faixas de largura de 15 graus, né? Cada 15 graus desse aqui vai equivaler a 1 hora, daqui a pouco eu vou já falar para vocês, tá? Como diz aqui no slide. A Terra, ela tem a circunferência, né? A circunferência da Terra. Forma arredondada, 360 graus. Eu vou pegar esses 360 graus, como eu sei que o movimento de rotação ele dura aproximadamente 24 horas, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 360 e eu vou igualar a 24 horas. Perfeito. Então, 360, 24 horas ele leva para fazer esse movimento. Tá. E aí eu vou pegar, então, 360 e vou dividir por 24. Dividindo por 24, eu vou ter 15 graus de longitude, ok? Então, cada hora eu vou ter equivalente a 15 graus. Então, toda vez que o Sol, a Terra, na verdade, ela faz o movimento e passa 15 graus, passou 1 hora, até completar os 360 graus, que são as 24 horas. Perfeito? Entendido até aí? Beleza, então. A gente continua o seguinte, vejam só, um detalhe importante isso aqui. Portanto, cada 15 graus de longitude, leste aumenta-se 1 hora, ok? E para oeste diminuirá 1 hora. Lembrando, toda vez que eu mostrar para vocês, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês o mapa, ok? Vejam só, para leste eu vou aumentar as horas. Para oeste eu vou diminuir as horas em relação a quem? Meridiano de Greenwich. Lembra lá do meridiano de Greenwich? Né? Longitude 0. Então, quando vocês visualizarem um mapa de fuso horário, vai ter sempre isso aqui, olha. Fuso horários a leste, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Fuso horário a oeste, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Diminui a hora, ok? Em relação ao meridiano de Greenwich. Beleza? Existem 12 fusos horários situados a oeste e 12 fusos horários situados a leste, ok? Totalizando aí as 24 horas mundiais, ok? Dos fusos horários. Em relação
A longitude, vejam só que interessante, nos oceanos e continentes, os meridianos deveriam ser linhas retas, né? Os meridianos deveriam ser linhas retas. Como eu mostrei para vocês aqui nesse mapa, olha só, deixa eu mostrar aqui o mapa para vocês. Os meridianos deveriam ser em linhas retas, ok? Mas não, eles não estão em linhas retas. Por quê? Porque a gente vai ter uma outra situação que eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, vejam só. A chamada linha prática. Porém, eles podem ser sinuosos. Os meridianos eles podem ser sinuosos para evitar transtornos em áreas de concentração populacional. São chamados limites práticos. Então, por que acontece o limite prático? Galera, se eu tivesse um meridiano, por exemplo, que passasse bem no meio do município, eu iria dividir o município em 2 fusos horários diferentes. Um município, imagina só, Macapá, por exemplo. Se o meridiano passasse no meio do município de Macapá, e aí eu dividiria a parte norte de Macapá um horário e a parte sul um outro horário. Imagina o transtorno que isso ia ocasionar, né? Para chegar ao trabalho, para chegar à escola. Então isso aí geraria um grande incômodo. E aí por isso foi adotado o que nós chamamos de limites práticos, ou seja, esses limites eles vão fazer com que os países, os estados, os municípios, eles tenham esse contorno do meridiano para que não ocorra essa divisão bem no meio do município ou do estado ou do país, tá certo? Geralmente os limites entre o fuso e outro respeitam as fronteiras políticas, principalmente quando nós falamos de países, ok? No Brasil, com a adoção dos limites práticos, nós temos apenas 2 estados que tem 2 fusos horários diferentes, que é o estado do Amazonas e o estado de Pernambuco, ok? Esses 2 estados aí não teve jeito, os meridianos eles tiveram que passar ali, mas se deu um jeitinho, né, para não ser tão desconfortável para os seus moradores, tá certo? Então aqui, olha, o que eu estava explicando para vocês, os limites práticos são essas curvas que os meridianos fazem para que ocorra, olha só, para que não seja dividido ao meio o estado, tá certo? Como é o caso aqui, vejam só, se fôssemos levar em consideração a linha reta desse meridiano, os estados do Nordeste, todos eles seriam praticamente cortados por 2 fusos horários. Agora imagina só vocês, a pessoa se deslocar para o extremo leste, né, do estado e depois para o extremo oeste, ia dar uma diferença de horário aí, ok? Bom, entendido os limites práticos, né? Beleza. E esse tema aqui, esse tópico, ele é muito importante e interessante também. Vejam só, linha internacional de data. O que é isso? É a linha que marca a separação das datas no mundo. Vejam só, eu tenho aqui o antimeridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich são quantos graus? 0 graus, né? 0 grau. O antimeridiano é quem? É o meridiano que está oposto ao meridiano de Greenwich. Vai ser quantos graus? 180, ok? Então eu tenho aqui o antimeridiano. É esse antimeridiano que vai me indicar a separação da data. Então vejam só que interessante, galera. Eu tenho aqui esse mapa e se eu tivesse, vejam só, vou mostrar para vocês melhor nessa imagem aqui. Digamos que eu esteja aqui no Alasca, né, nos Estados Unidos. Estou no Alasca e quero passar para a Rússia. Isso bem pertinho, tá certo? Bem pertinho. O que acontece? Aqui no Alasca é dia 25 de abril, tá certo? Dia 25 de abril. Nessa região bem aqui. E eu passei para cá, 1 hora depois. Cheguei 1 hora depois aqui na Rússia, ok? Lá na região da Sibéria. Detalhe, eu saí daqui, digamos, meio-dia e cheguei aqui 1 hora da tarde. Só que tem um detalhe, eu saí daqui meio-dia do dia 25, tá certo? E cheguei aqui 1 hora da tarde do dia 26. Então, essa linha, ela indica a mudança de data, ok? Aí o aluno pergunta assim, professor, quer dizer que se eu sair então dessa região dos Estados Unidos no dia 25 e chegar aqui e só passar para cá rapidinho no dia 26, eu fiz uma viagem no tempo? Viagem no tempo. Não, galera, não viajou no tempo. Isso aqui é só uma demarcação da mudança de data. Acaba com o teu show, tá certo?
Você não voltou no tempo, você não fez um assalto no tempo, tá certo? Para chegar ao futuro. Não, isso aqui é só uma questão de mudança de data. E para exemplificar melhor para vocês, tem aqui essas duas ilhas. Olha só, essa ilha, elas estão separadas pela linha de mudança de data, né? A linha internacional de data. E aqui são 6 horas da manhã de domingo e na outra ilha são 6 horas da manhã de segunda-feira. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham compreendido esse tópico aqui da linha internacional de data, ok? Olha, lembrando, hein? Presta bem atenção, porque vocês sabem que tem muita gente que não presta atenção, tá certo? E a gente vai falar aqui sobre os fusos horários brasileiros. E os fusos horários brasileiros têm um detalhe muito interessante, porque ele passou por algumas alterações aí. Vejam só. Nós temos aqui 4 fusos horários brasileiros atualmente, ok? 4 fusos horários brasileiros. Nós temos o primeiro fuso horário. Esse primeiro fuso horário, ele está a 2 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. É o fuso -2, ok? Quem é que está no fuso -2? É justamente Fernando de Noronha, tá? O arquipélago de Fernando de Noronha, que pertence a Pernambuco. Por isso, quando eu te falei lá no início, né? Pernambuco e o Amazonas são os 2 estados que têm 2 fusos horários no Brasil. O fuso -3 é onde está localizado Brasília. Por isso, fuso horário de Brasília ou horário de Brasília. É onde está a maior parte dos estados do Brasil, inclusive o estado do Amapá, né? Onde você mora. O fuso horário -4 é onde está localizado Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, grande parte do Amazonas e Roraima, ok? O pessoal fala aí Roraima, Roraima não, é Roraima, ok? Então nós temos aqui o fuso -4. Galera, interessante é o seguinte, esse fuso horário aqui, esses estados, eles estão com 1 hora atrasada em relação ao horário de Brasília e 4 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, ok? E o quinto fuso horário é onde está localizado o estado do Acre, tá? E o extremo oeste do estado do Amazonas, ok? Lembrando que no quinto fuso, o estado do Acre e parte do Amazonas estão a 2 horas atrasadas em relação ao horário de Brasília, ok? E 5 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, perfeito? Então esses são os fusos horários brasileiros hoje em dia, tá? Atualmente. Mas vejam só, tem uma história aí por trás desses fusos horários, ok? Até chegarmos ao que nós temos hoje. Vejam só. Histórico da organização dos fusos horários brasileiros. Desde 1913 até 2008, os fusos horários brasileiros eles eram assim, eles eram 4 fusos horários. Pô, perfeito, né? Aí nós tínhamos, ok, essa distribuição, essa divisão aqui. Repare um detalhe. O estado do Pará, ele era dividido em 2 fusos horários, ok? Bom, quando foi em 2008, baixou-se um decreto em que os fusos horários brasileiros passariam a ser 3 apenas. Colocaram aqui o estado do Acre e parte do estado do Amazonas no mesmo fuso horário, no fuso horário -4, ok? -4. Aí pode perguntar assim, professor, por que fizeram isso? Pessoal, vejam só, nessa época ainda existia o horário de verão. E aí, quando chegava o horário de verão, vocês lembram lá que o estado do norte, aliás, a região norte e a região nordeste, eles não adotavam o horário de verão, ok? Então, isso aí gerava o seguinte, enquanto que em Brasília era meio-dia, aqui no Acre, olha só, no Acre eram 9 horas da manhã, ok? A diferença ficava de 3 horas ao invés de 2, por causa do horário de verão. Ok? Então isso aí trouxe grandes transtornos para companhias aéreas, para a própria população em relação a programas televisivos, ok? E aí então o governo decidiu então fazer isso aqui, colocar justamente o Acre e o Amazonas no mesmo fuso horário, ok? Devido a essa questão. Só que os acreanos,
eles não se adaptaram a essa nova configuração dos fusos horários, né? Essa nova adoção dos fusos horários. Tanto seja pela questão do próprio organismo, né? O relógio biológico dos acrianos, ele não aceitou, não assimilou muito bem. Por quê? Eles tinham que acordar muito cedo para fazer seus afazeres. Então, quando foi em 2010, eles fizeram um plebiscito, né? Eles fizeram um plebiscito onde a maioria da população acriana decidiu pela volta dos 4 fusos horários. E quando foi em 2013, baixou-se um outro decreto onde o Brasil passou então a ter novamente 4 fusos horários e o Acre veio, né, como já existia antes. E um detalhe muito importante, o estado do Pará passou a ter apenas um fuso horário para o estado todo, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham aprendido bastante em relação aos fusos horários, e se você gostou dessa aula, deixe seu like lá, e se você não gostou, também deixe seu like, porque o dislike, galera, não é de Deus. Valeu? Muito obrigado pela atenção, até a próxima!